Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz? Hoje, segunda-feira, estamos nós aqui para mais um vídeo da nova série aqui do canal que começou segunda-feira passada. Então, caso você ainda não viu o vídeo, vai lá ver porque tá muito bom e Deus tem feito grandes coisas em nome de Jesus. Bom, hoje, nova segunda-feira, novo vídeo, nova série e hoje eu quero falar sobre quando nós temos dificuldade em falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho visto que é um problema muito comum no nosso meio, e digo, no nosso meio jovem cristão, e eu muitas vezes já passei por isso, sei como é difícil, mas eu tenho visto que Deus ele tem me ajudado e me direcionado muito a respeito disso, né? Então vamos lá, hoje o vídeo é sobre quando nós temos dificuldade em falar de Jesus para as pessoas. O primeiro ponto que a gente tem que entender é por que a gente deve falar de Jesus para as pessoas. E o principal nesse porquê está lá em Marcos 16:15, que eu tenho certeza que você conhece, mas eu vou ler aqui, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse verso aqui, Jesus ele está falando para os discípulos e muitas vezes a gente pensa, mas Jesus aqui ele está falando que a gente deve ir no mundo inteiro pregar o evangelho. Mas você leva no sentido literal, tipo assim, mundo inteiro, Estados Unidos, África, Canadá, Espanha, Portugal, você literalmente engloba. Mas eu escutei uma vez algo e eu levo isso comigo até hoje. O nosso mundo inteiro nesse momento, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente é adolescente, é a nossa escola, é a nossa casa, é na nossa família, é na rua, é no ambiente em que estamos inseridos. Então eu creio que nesse momento, Marcos 16:15 para nós, serve para nós pregarmos o evangelho no mundo inteiro a toda criatura, sim. Mas o nosso mundo aqui é os exemplos que eu citei. É no ambiente que você está inserido, é na sua escola, é na sua sala de aula, é até mesmo na sua igreja, porque talvez muitos que estão na igreja não conhecem verdadeiramente Jesus. Então, um dos porquês que nós devemos pregar o evangelho é porque nós vamos cumprir um mandamento, um princípio que o Senhor ele deixou pra gente, que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto nós não podemos acessar as nações, nós vamos pregar o evangelho no ambiente em que nós estamos inseridos. E mais uma pergunta que é muito feita: onde e quando? Cara, o onde é onde você está inserido, como eu acabei de dizer. Seja na sua escola, seja na sua família, para os seus parentes, seja através da sua rede social, seja dentro da sua sala de aula, seja, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade. Onde quer que esteja, nós devemos levar e falar de Jesus para as pessoas. E quando? É uma pergunta muito engraçada, porque eu tenho uma visão. Não existe tempo determinado para a gente falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus quantas oportunidades nós tivermos. Nós precisamos compartilhar o nome de Jesus, sabe? Mas quando eu devo fazer isso? Em que momento? Existe um momento correto? Existe um momento certo? Na minha visão, não existe um momento correto para falar de Jesus. Quando nós tivermos a oportunidade e a pessoa, ela demonstrar que ela está aberta para escutar, nós devemos falar de Jesus para ela, falar que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Jesus morreu por nossos pecados e que nós devemos viver uma vida com Ele e para Ele, santificando todo o nosso ser. E eu acredito a última e a principal pergunta que está atrelada com o tema do vídeo de hoje é como falar de Jesus para as pessoas, sendo que eu tenho dificuldade. Eu gosto muito de falar sobre, e essa questão aqui tem um vídeo no meu canal aqui também, eu vou deixar para vocês acessarem, que tem a ver com a influência. Como eu vou pregar Jesus para as pessoas, sendo que eu tenho dificuldade de pregar Jesus para as pessoas? Cara, deixa eu te dizer, o principal meio de evangelização hoje em dia, eu gosto de dizer que é a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós damos testemunho daquilo que nós temos vivido. Porque
cara, as pessoas, eu falei isso já, as pessoas elas olham para nós e o que elas veem na gente, elas têm um entendimento do que nós somos. Por exemplo, quando a pessoa ela te vê escutando um louvor, ela te vê lendo a Bíblia, ela provavelmente vai criar na cabeça dela que você é um cristão, que você vai à igreja, certo? Mas imagina a pessoa, ela olha para você cristão, para você jovem, para você adolescente e vê você xingando, vê você mentindo, vê você se portando de uma maneira que não agrada ao Senhor, vê você, sei lá, cara, ferindo leis, tipo, do ambiente que você está inserido, da sua escola ou algo do tipo. Aquela pessoa, quando ela vê isso, ela fala, cara, mas esse mano, ele tava na igreja, ele postou alguma coisa na igreja, mas hoje ele tá fazendo isso, hoje ele tá se posicionando dessa maneira. E é o principal meio de influência que nós temos e que nós podemos pregar o evangelho é através da nossa vida. Sabe, nós somos fonte de influência. E eu creio que nós cristãos, nós devemos influenciar as pessoas a seguir a Cristo. Através da nossa vida, as pessoas devem ver frutos do Espírito, frutos de domínio próprio, de mansidão, de benignidade, sabe? As pessoas elas devem olhar para nós e olhar, cara, esse mano, ele realmente é um cristão, ele realmente segue a Cristo. E as pessoas elas vão ver isso que a gente faz e vão ver talvez as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e elas vão querer seguir esse caminho. Então, um principal ponto para você que tem dificuldade de pregar ou falar de Jesus para as pessoas é através da sua vida. Saiba que as pessoas estão olhando para você, que as pessoas elas talvez se influenciam em você e você precisa ter uma conduta de um homem cristão. E um outro ponto muito importante, nem sempre nós vamos conseguir, isso encaixa no ponto da influência do nosso posicionamento onde estamos. Nem sempre a gente vai conseguir expressar em palavras isso, mas sabe, nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, direcionar as pessoas, tipo assim, algum colega, algum amigo nosso fez tal coisa, você fala, cara, ó, a Bíblia fala isso, nós não devemos fazer isso porque pode gerar isso, sabe, coisas do tipo. E muitas vezes a gente, até isso a gente não consegue, sabe? Mas eu creio que Deus, ele tem um tratamento pro coração de cada um de nós. Então, voltando na dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, o primeiro ponto é a gente ter uma vida de um testemunho bom, é a gente ser influência, a gente realmente viver Jesus. O segundo ponto é através das atitudes que está atrelado com a nossa vivência, com a maneira que a gente se porta. E o terceiro ponto é você pedir ajuda e estar rodeados de amigos que te aproximam de Jesus. Por quê? Porque esses amigos, talvez nem todos, mas alguns ali eu creio que vão ter uma facilidade maior de falar de Jesus. E você junto com eles, você vai desenvolver uma facilidade, sabe? Existem grupos de evangelismo que abordam de uma maneira mais não comunicativa, sabe? Tipo assim, eu vou citar um exemplo, o panfleto. Um panfleto é um ótimo meio para a gente falar de Jesus. Por quê? Porque é algo prático. E talvez para você que não tem facilidade, ali no momento você entrega para uma pessoa na rua e declara que Deus ama ela, declara que Deus possa abençoar a vida dela, que Deus está cuidando dela. E sabe, através talvez daquele panfleto com texto, com passagens da Bíblia, a pessoa pode se sentir amada e cuidada por Jesus. Então são coisas básicas que as pessoas elas já entendem o amor de Jesus. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que tem dificuldade em falar de Jesus para as pessoas e não sabe o que fazer e como, é isso. Viva uma vida de testemunho bom, viva Jesus. Demonstre amor e cuidado pelas pessoas e seja rodeado de pessoas que te aproximam de Jesus, porque esse contexto de amizade talvez facilite você criar uma facilidade maior em falar de Jesus para as pessoas. E entenda que esse vídeo não é uma situação de que eu tô dizendo eu sou o cara e você não sabe nada, não.
como uma forma de instrução. Porque eu vivo em um contexto que algumas pessoas realmente não têm uma facilidade de falar de Jesus para as pessoas. Porém, não existe glamour, não existe uma coisa mágica para falar de Jesus, não. Quando a gente vai para a rua, quando a gente vai falar de Jesus, nós temos que abrir o nosso coração e colocar o nosso coração naquilo. Porque Jesus é isso, cara. Ele não quer glamour, ele não quer um lugar de posição gigantesco. Não, Jesus ele quer que a gente fale verdadeiramente de quem ele é para aquelas pessoas. E quando eu digo que Jesus não quer um lugar de posição, eu não falo na nossa vida, porque Jesus ele quer e nós devemos colocar ele como prioridade, porque a palavra fala, busca primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus está atrelado a Jesus Cristo. Quando eu falo lugar de posição, é de uma maneira que muitas pessoas dificultam o falar de Jesus, porque não existe uma fórmula mágica. Não existe algo secreto para falar de Jesus, não. A gente tem que abrir o nosso coração e cumprir aquilo que é dito em Marcos 16:15. Então, para recapitular um pouco, por que a gente deve falar de Jesus? Porque a gente vai cumprir o que ele deixou para os discípulos lá em Marcos 16:15. Onde e quando? O ambiente que você está inserido é o lugar que você tem que falar e viver Jesus para aquelas pessoas. Quando? Na minha visão, não existe momento para falar de Jesus. Você tem que falar de Jesus quantas oportunidades você tiver. E por que falar de Jesus? Por que não? E como falar de Jesus? Vivendo uma vida de testemunho, vivendo realmente Jesus, sendo rodeado de pessoas boas, porque elas vão facilitar e vão nos ajudar a falar e pregar Jesus onde estivermos, e procurar meios estratégicos, talvez panfletos, talvez posts, talvez textos. Esses são 3 pontos que eu acredito que já vão te ajudar a falar e ter uma facilidade maior de pregar e falar sobre Jesus para as pessoas. Então, meu irmão, esse é o vídeo de hoje e eu espero que realmente possa te ajudar de alguma forma. Saiba, porque nós temos vivido um tempo que nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas em que nós tivermos a oportunidade. Esse foi o vídeo de hoje, segundo episódio da série Do Outro Lado da Mesa. Até quinta-feira, Deus abençoe.